tem interesse, ele vai para cima do secretário de segurança, o secretário de segurança vai para cima do superintendente, e o superintendente vai em cima do diretor, o diretor em cima do diretor, e em cima chega na ponta do perito. Cara, eu vivi isso no caso da Isabela. Imagina. Eu não fiquei só para fazer o caso da Isabela, eu continuei trabalhando do mesmo jeito, não dava. Mas era assim, o superintendente, mas você tinha que dar mais foco todo dia ele vinha lá e falava preciso assim, de respostas. Eu falei, mas se o senhor vier aqui, eu tenho que parar para conversar com o senhor. Eu tenho mais 200, né? Não, e eu tinha que parar. Tô perdendo meia hora. Eu tô perdendo meia hora, eu tô perdendo. Não tem como. E é uma pressão danada. Um caso desse, você imagina o caso da Isabela, que ficou assim. Então, o governador, acho que era o Covas. Não, era o Serra. Era o Serra, não, o Covas já chamou. Nossa, era direto em cima do superintendente. O superintendente vem em cima do quê? Do diretor. Mas o superintendente já vinha lá na minha sala. Quando eu vi ele entrando, eu tava lá e falei, olha, eu paro para falar com o senhor, eu não consigo, né? Porque eu tenho que estar compenetrada ali, com tudo para poder até elaborar o laudo e tal. Mas é sempre assim, em qualquer caso. Você tem um número exato, assim, de profissional? Porque a gente tem que aproveitar o espaço com a audiência que a gente está dando, com a influência que a gente tem aqui, graças a vocês e as pessoas que assistem, que também são próximas dessas autoridades. Qual seria, acho que, por você estar lá no dia a dia, um número razoável para estar rodando pelo menos bem? Mais ou menos bem. Quantos peritos? Nós deveríamos ter, olha, eu não sei nem em termos de perito, eu não sei exatamente quantos tem lá, mas para ter 2 equipes só, a coisa tá séria. E para a quantidade e a responsabilidade e a cobrança que tem, porque toda perícia é importante, mas é diferente você fazer a perícia de um documento, que é super importante, mas né, isso aí vai impactar também, mas é diferente. Você está fazendo uma perícia dentro de um laboratório, ou lá uma perícia interna, do que um cadáver que está na rua. Já começa com a cobrança. Cadê a perícia? A perícia não veio. O cadáver está aqui o dia todo. Isso. Cadê não sei o quê? Aconteceu meio-dia, são 6 da tarde. São 6 da tarde e está aqui. Mas por quê? Porque eu tenho que ser provocada. A perícia tem que ser provocada. Eu tenho que receber uma requisição. Se eu estiver passando e vejo um corpo lá, você não aquele pode. cara tá... Eu não posso periciar, porque eu vou ser o quê? Testemunha. Eu não sou mais perita. Entendi. O perito vai examinar o local por dever de ofício. Disso. Se eu estou passando e vejo, eu sou testemunha, eu não sou perito. Não posso. Então tem... Tá, é o delegado, tá lá fazendo os 5 flagrantes, só tem lá, até chegar... Aí demora para chamar perito, a gente tá lá na Zona Leste para atender não sei o quê, você tem que trânsito, choveu, acabou, você fica parado. É bem assim. Nós deveríamos ter pelo menos 4 equipes. Por turno. Por turno. 4 equipes. Para rodar, Mais ou menos ok. Mais ou menos ok. A gente teria uma eficiência. Para a capital de São Paulo. Para a capital, 4 equipes. Para você dividir mais ou menos as áreas, que a gente chama de zona norte, zona leste, porque não dá. Espero que esse vídeo seja enviado aí para o pessoal do Derrite, o pessoal lá do Doutor Nico. Não, os caras são governador Tarcísio, pelo menos em São Paulo. Nós já chegamos a ter. Porque na época que o doutor o doutor Moraes era o diretor, depois eu fui diretora, nós tínhamos 4 equipes, depois foi para 3, mas nós chegamos a ter 4, porque os peritos que atuam no DHPP vieram também para o núcleo. Então, eu ia perguntar, esses peritos que estão no DHPP fazendo lá... Eles fazem só de autoria desconhecida. Mas faz parte desses 2? Não. Daí são mais peritos. Mas eles só fazem... homicídio de autoria desconhecida. Sim. Se foi removido o corpo, nós atendemos. Independente de ser. Nós que eu falo é o núcleo de outra pessoa. Ah, mas é difícil tratar em decomposição, está no meio do mato, só está osso. Nós é que vamos atender. Mas eles isso só tudo atuam... vocês. Sim. Agora, a equipe do DHPP deve ter 2 peritos. Por plantão também. Por plantão, ou 1 ou 2. Mas lá o número é menor. Existe a divisão de homicídios dentro do HPP, que tem ali que tem dentro... uma equipe a equipe de perito, fotógrafo, papiloscopista. Perito, fotógrafo, tem papiloscopista, tem desenhista, a mesma coisa que nós temos. Que eles saem junto com o delegado, sai investigador. Com a equipe. Não, com o delegado de Baita. Vai. E hoje em dia, vocês estão bem equipados ou ainda é uma coisa... Estamos, né? Bem melhor. Na época que eu entrei, que foi na década de 80, nós saímos com uma caneta, um caderno, um bloquinho, não tinha luva. Uma TechPix? Não tinha luva. Eu tinha que chegar no ML, porque eu trabalhei no ML, às vezes eu chegava e falava assim, vocês têm luva aí para me dar? Tá. Eles me passavam a luva. Não tinha uma lupa
E olhe lá que você tinha que comprar. E nós sempre tínhamos um líquido que a gente usa muito, quer dizer, era um luxo. Não é esse reagente, não. Era um líquido para dissolver sangue, que chama Germikill. Que quando você chega no local, você tem que fotografar tudo como o cadáver está. E às vezes ele está tão ensanguentado, tal, que você não consegue ver os ferimentos. Então a gente faz a fotografia. Então aquilo era o supra-sumo. Chega lá, espirrava, você esperava um pouquinho, você podia limpar para ver o ferimento com cuidado, tal, que a gente tem que examinar legal. Entendi. Era um luxo. Entendeu? Agora, principalmente depois do caso Isabela, a coisa melhorou bastante em termos de equipamento. Pra você ter ideia, para fazer reprodução simulada, a gente vai simular aquilo que aconteceu. Tá. Quando a gente tinha que representar criança, por exemplo, você não pode pegar uma criança, você vai fazer o papel da criança que foi estuprada, morta. Não dá. A gente tinha que usar um boneco. Perfeito. Então, o que a gente fazia? Olha, existem bonecos que são fabricados na Alemanha, que tem todos os tamanhos. Peso, tudo certinho. Com água, eu consigo colocar o peso. Já tem o tamanho de uma criança de 5 anos, de bebê, de não sei o quê, porque é uma dificuldade. Como é que eu vou representar um bebê? O que a gente fazia? Eu e uma colega que estávamos lá, você tem boneca ainda? Eu tenho, uma beijoca. Tá bom, então você traz a beijoca. Eu levei a amiguinha. A Kiki. Gente, eu tô falando de boneca. Amiguinha. Moranguinho. Que absurdo. A amiguinha era uma boneca interessante, porque ela era grande, maior. E a gente pegava na mão, ela andava, sabe? Tá. Então tinha uma amiguinha e tal. Aí, quando deu o caso, sabe? Isso foi muito interessante. Eu falei, doutor, lá pro superintendente, eu vou fazer a reprodução. E eu vou representar, vai passar pro mundo todo, porque aquilo foi para o mundo. Aí eu falei, olha, vai estar lá aquele negócio, e a boneca que vai fazer o papel da Isabela é a amiguinha. Eu falei, eu vou levar a minha amiguinha. Aí eu falei, o outro bebê, eu ponho a beijoca. Aí eu falei, eu já fiz o E eu peguei pedido já aqui, o boneco do sex shop, a boneca inflável, vai fazer o papel da mãe, né? Não, aí você... Aí eu falei assim, doutor, olha, nós já fizemos o pedido, tá? É uma empresa lá da Alemanha que tem os bonecos lá, que tem desde adulto até bebê e tal. Em uma semana chegou, porque eu falei, olha, vai aparecer, né? Aí, realmente, chegou. Estão lá até hoje ou não? Depois disso, estão. Tá vendo? Aí, então, agora, o Ministério da Justiça já fornece uma maleta com todas as luzes forenses, com todos os reagentes, muito melhor. Câmera, FLIR, eu acho que deve ter scanner já, 360 graus e tal. Que bom, hein? Então, puta merda. em termos muito melhor, né, do que a época em que eu saía com um caderno, uma caneta, e não tinha nada. Precisa iluminar aqui. Punha o farol da viatura, né? Hoje não, tem os equipamentos. Então, melhorou. E melhorou também para o resto do país. Sabe? Teve estado que nessa onda aí, olha, tá vendo como é importante a perícia? Politicamente, porque isso é política. Mas, é vontade política, gente. Claro. Quando você é funcionário público, você tem que ter noção disso. Eu falo sempre, olha, você não vai ficar rico e outro. Você tem que ter paciência e tem que lidar com frustração. Porque você pede, olha, eu preciso desse reagente. Mas sabe o que é? Na licitação, esse aqui foi mais barato, você usa esse. Você fala, mas esse aqui funciona, é melhor, esse não funciona tal. Então, o que aconteceu? Muitos estados, principalmente do norte, do nordeste e tal,